Tá pass- Primeiro vou mostrar aqui a bibliografia para vocês que eu utilizei nessa apresentação. São livros muito bases. O Cowell, que é esse laranja, essa é a edição mais recente. A Haskin também é excelente. E esses dois livros, eles são muito, muito didáticos, que eles vão mostrar esquemas dos critérios de malignidade, que a gente vai falar mais um pouco. Eles são muito, muito didáticos. Todos eles são em PDFs, então é fácil de conseguir eles. Então, se vocês tiverem acesso, já pegar, vai ser disponibilizado os vídeos e tudo, então vai ser muito bacana ter esse acervo para estudar mais um pouco sobre a citologia, porque eu vou falar aqui é o básico do básico. É necessário, né, uma experiência do citopatologista, então é importante ter também o livro base, ter a teoria e colocar em prática. São muitos os tipos celulares, como a gente pode ver nessa imagem. Nós temos aqui as células dos adipócitos, dessa outra nós temos células do TVT, e essas outras células aqui apresentando os critérios de malignidade. Todas as imagens, a maioria eu peguei de páginas do Instagram, e eu vou deixar aqui o link, sempre o nome da página no cantinho, para vocês depois poderem seguir essas páginas e tudo, são muito boas, muito informativas, vale muito a pena. E a citologia, diferentemente da histopatologia, ela é um quebra-cabeça, porque você vai ter que juntar aquelas células e chegar no diagnóstico. A Melissa abordou na palestra passada sobre as limitações. Ela tem suas limitações, mas ela é um exame de triagem muito útil e deve ser bastante utilizado. E como a gente pode ver nessa imagem, ela tem toda uma arquitetura, você consegue diferenciar tudo, as árvores, o lago, a grama. Então, essa é a histopatologia, você consegue conhecer realmente aquele tipo celular da onde vem. Muitas vezes a citologia ela não te proporciona isso. Vai ser o quebra-cabeça que você vai ter que ir montando, linkando principalmente com a clínica, com a característica da lesão, a idade do animal, a epidemiologia, aquele animal tem, foi rápido, não foi rápido, onde que ele vive, ele viajou para outro lugar ou não. E vai montando esse quebra-cabeça até chegar no diagnóstico final. E a pergunta que sempre vale ressaltar toda lesão ela é neoplásica? Nesse exemplo, a gente pode ver, são animais com lesões semelhantes em região de olho. A gente pode ver, uma lesão ulcerativa. Só que uma dessas lesões ela é de caráter infeccioso, fúngico, e a outra é de oncológico, é um tipo de neoplasia. Só por essa macroscopia você conseguiria diferenciar? Eu não conseguiria diferenciar, são lesões muito semelhantes, apesar de você dizer, essa daqui tá mais brilhosa, essa daqui tá mais seca, mas isso são características que as duas vão ter crostas, as duas vão ter essa característica brilhosa, ulcerada, então, para conseguir diferenciar, é necessário o exame citopatológico. Por exemplo, a letra A, ela vai se ligar com o número 1, ela é uma lesão neoplásica, é um CCE, um carcinoma de células escamosas. E a B, ela vai se ligar com a número 2, que é uma lesão inflamatória fúngica. A gente vê aqui por esporotrix, a gente vê várias leveduras do esporotrix. E como que a gente vai conseguir chegar, como eu falei novamente, vai ser o patologista. Que ele, com a sua experiência, com toda a sua bagagem de reconhecimento dos tipos celulares e dos critérios de malignidade, que ele vai chegar nesse diagnóstico que vai ajudar os clínicos. Mas só o patologista sozinho ele não faz nada. É necessário muito a ajuda dos clínicos, os clínicos cirurgiões. Eles precisam ter uma boa base de como realizar a coleta, qual lesão utilizar, qual técnica que a Melissa falou na palestra passada, é de suma importância que seja realizada uma coleta boa para que não chegue o seu resultado ter uma amostra citológica inconclusiva, porque tem material insuficiente, porque aquelas células estão estouradas, porque não foi adequado. Então, tem que ter essa união. O clínico e o patologista, eles têm que andar de mão dadas. Não é querendo dizer que o outro sabe mais, não, mas tem que ter essa união, tem que ter essa colaboração.
Então, vamos, gente, fazer tudo correto, porque se lá na coleta foi errado, para a gente também, a gente não vai conseguir chegar no diagnóstico mesmo, e aí vai ser frustrante, porque vai ter que chamar o animal de novo na clínica, vai ter que submeter ele a uma nova coleta, mais uma demora para saber qual que é realmente a lesão. Então, a gente saber, conhecer, treinar e ir praticando é essencial. Então, vamos começando pelo o tipo celular inflamatório. No inflamatório, a gente já vai dar o diagnóstico, que é a classificação, que são os tipos celulares presentes naquela amostra que foi coletada. O primeiro, vamos falar do tipo do processo inflamatório neutrofílico. Ele vai conter mais de 85% de neutrófilos na amostra, ou seja, vão ter outros tipos celulares, mas quem vai predominar serão os neutrófilos. E nos neutrófilos, eles vão ter a característica de íntegra e de degenerado. Os íntegros, eles vão estar nos ambientes não tóxicos, por exemplo, em processos neoplásicos, nas lesões imunomediadas, e quando, por exemplo, tem um processo químico, com a presença de urina e bile, e degenerado nos ambientes tóxicos quando tem algum tipo de infecção, principalmente as bacterianas. Aqui nós podemos ver nessas duas imagens a presença desses neutrófilos, a gente consegue ver as segmentações deles e a gente vê que dentro deles existe a presença de bactérias que foram fagocitadas, que é um processo séptico neutrofílico. Já nessa outra amostra, a gente não consegue ver nenhum tipo de agente infeccioso e ela apresenta algumas características de apoptose, que é a morte celular, além de hipersegmentação, que os neutrófilos eles têm 3 segmentos. Quando ele tem acima de 3 segmentos, ele é chamado de hipersegmentado. Ele é o neutrófilo velho, ele é um artefato de idade. E quando ele vai no processo de apoptose, ocorre a cromatina, ela vai se condensando nos fragmentos que são essas densas esferas. Deixa eu, acho que eu vou colocar só um pouquinho. Ai, não. Que são essas bolinhas mais basofílicas, que são mais escuras, então elas vão se condensar e ela vai entrar no processo de morte celular. Aqui você ainda consegue ver toda a morfologia dos neutrófilos. Já nessa amostra, são os neutrófilos degenerados. Você vê que ele tem um inchaço nuclear ou a sua total lise. Quando a gente vê que a gente não consegue ver a silhueta do neutrófilo aqui embaixo. Aqui em cima você já vê esse inchaço, ele vai perdendo as segmentações e ele vai se tornando um núcleo só. Chega até a ser arredondado, como a gente pode ver em alguns casos. E corroborando, né, mostrando que os degenerados eles vão estar em processos sépticos, a gente consegue visualizar nas setas vermelhas a presença das bactérias nesse conjunto de células degeneradas. E o processo inflamatório eosinofílico, normalmente em lesões inflamatórias não é comum ver os eosinófilos. Então, quando você já tem apenas 10% junto com os demais tipos celulares, você já pode dizer que ele é um processo inflamatório eosinofílico e ele vai te indicar alguns tipos de lesões, como os processos alérgicos, migrações parasitárias, fungo e o próprio mastocitoma. Não significa que ter eosinófilos vai dizer, nossa, é um mastocitoma. Você vai precisar de outras informações, outros critérios para afirmar. Ali tem um mastocitoma. Não. Dá pra fazer até um pouquinho de bem casado, que é bonitinho. Tem alguém com o áudio cheio lá? Obrigada. Como a gente pode ver nessa fotomicrografia, nós temos uma abundante presença dos eosinófilos junto com outros neutrófilos. Você vê que aqui o neutrófilo aqui, um linfócito. Então, mas a maioria que compõe essa lâmina é de eosinófilos. O processo inflamatório linfoplasmocitário, ele deve ser uma amostra heterogênea, composta por plasmócitos e os linfócitos de variados tamanhos. E também vai estar misturado com outras células inflamatórias, como os macrófagos ou os macrófagos ou os neutrófilos. E eles podem ser vistos nas reações vacinais. Por exemplo, o animal acabou de ser vacinado, fez um nódulo no dorso dele, então o proprietário vai levar ele na clínica e quando você fizer a citologia, vai ter uma amostra heterogênea. Porque quando a população ela se torna monomórfica, ou seja, é todo mundo igual, com a mesma cara,
você já pode suspeitar que seja uma neoplasia linfóide nesse caso, porque não é comum num esfregaço de processo inflamatório linfocítico ou linfoplasmocitório ter todo mundo igual. Tem que ter essa heterogeneia, que é um dos grandes diferenciais de um processo inflamatório para o linfoma, que a gente vai falar mais na frente, é essa questão, heterogêneo e homogêneo. E agora o processo inflamatório piogranulomatoso. Existe muito debate quando usar o termo granulomatoso. No laboratório, no laboratório da UEL, nós utilizamos o termo piogranulomatoso quando há a presença dos macrófagos epitelioides. A gente vai ver na foto mais na frente que são os macrófagos que eles têm um tamanho maior. O citoplasma dele aumenta, o tamanho nuclear dele aumenta, ele se torna ativado, e nesse caso você pode utilizar piogranulomatoso. Caso não tenha a presença desse tipo de macrófagos, você não consegue utilizar esse termo, você vai utilizar o termo misto, porque, como eu falei, somente com a presença de epitelioides você pode usar o termo piogranulomatoso. E ele vai estar junto com outros tipos celulares, como os linfócitos, plasmócitos e os neutrófilos. E eles vão estar nas seguintes lesões: reações a corpos estranhos, infecções fúngicas, infecções micobacterianas, aponiculite, granuloma de lambedura e outras lesões teciduais crônicas. Nessas duas imagens nós podemos ver que o tamanho dos macrófagos eles aumentaram, referente aos neutrófilos. Olha o tamanho dos neutrófilos, olha o tamanho dessa célula, o tamanho desse núcleo. E ele tem presença de material, ele está espumoso, esse vacúolo esbranquiçado nele, mostra que ele está em atividade. Nesse outro lado aqui, da mesma forma, temos a abundante presença dos macrófagos ativados, grandes, citoplasma abundante, núcleo grande, junto com os neutrófilos. Então, nesses casos, você pode utilizar o piogranulomatoso. E o processo inflamatório misto, como eu falei, não tem um predomínio único de células. Você pode observar qual a percentagem de cada um. Se você vê que tem a presença de macrófagos epitelióides, que são aqueles macrófagos grandes ativados, você já vai mudar para o piogranulomatoso. Caso contrário, você vai soltar o diagnóstico como um processo inflamatório misto. E observar se você consegue visualizar algum agente infeccioso, alguma coisa que esteja causando esse tipo de processo inflamatório. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, a gente vê linfócitos, vê os plasmócitos, os neutrófilos, tem macrófagos, mas não são macrófagos aqui, não são grandes, não são espumosos. Então, eles estão em uma quantidade quase equiparada, a gente consegue ver que eles estão uniformes entre si. São esses os tipos de processos inflamatórios. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Alguma coisa a ressaltar, a falar? Que a gente já vai para o próximo tema. Nada? Nenhuma pergunta no chat, Ariel. Certo. Qualquer coisa vocês vão perguntando que a gente volta novamente e tudo. Aqui, ó, veio uma. A Caroline está perguntando. O mastocitoma é sempre maligno? Sim, sempre. Mas lá na frente a gente vai chegar, certo? Mas ele é sempre maligno. Outra pergunta da Edmária. Eu gostaria de saber se o neutrófilo degenerado é o mesmo neutrófilo tóxico. Não. O neutrófilo tóxico, eles são neutrófilos jovens, que eles não têm eles foram liberados muito cedo e eles acabam não tendo a sua atividade de fagocitar. Já o neutrófilo degenerado, ele fagocitou e pela toxicidade das bactérias, pela toxicidade do meio, ele acaba se degenerando. Eles são diferentes. O tóxico, ele é novo, imaturo, e o neutrófilo degenerado já velho em atividade. Tá. Certo? A Denise está perguntando, em felinos, mastocitoma é maligno? Sim. Sempre mastostomas eles serão malignos. Ok. Ok? Ok. Certo. Então, antes de falar propriamente das neoplasias, entrar nessas neoplasias, é importante conhecer os critérios de malignidade. O que a gente vai reconhecer e dizer, não, as células que eu estou vendo nessa lâmina, elas são malignas.
E eles são divididos nos critérios gerais e os critérios de nucleares. Dos critérios gerais, nós temos a anisocitose e a macrocitose, que é a variação do tamanho acima do normal. Então, para a gente reconhecer que uma célula está alterada, ela está aumentada de tamanho, nós precisamos conhecer como ela é normal. Por exemplo, as células de descamação, as células superficiais de descamação, por exemplo, de um swab de histologia vaginal. Ela já tem um tamanho grande, ela já tem uma variação de tamanho. Então, para aquilo, ela é normal. Outro exemplo também é a hipercelularidade. Existem células, existem tecidos que vão liberar mais células, por exemplo, a punção de linfonodo. Vai ser uma amostra que sempre vai ter bastante celularidade. E já a punção, por exemplo, óssea, não é para vir nada ou quase nada. Você não vai conseguir uma boa esfoliação, uma boa celularidade desse tecido. E, por exemplo, no tecido ósseo, se você tem uma abundante celularidade, você vai dizer, opa, tem alguma coisa errada. Então, eu já vou verificar outros critérios para realmente confirmar se aquilo é um processo neoplásico ou não. E o pleomorfismo, que é a variação do tamanho e a forma das células de um mesmo tipo celular. Então, eu tenho uma célula, exceto nos linfócitos, porque os linfócitos, normalmente, eles têm os linfócitos pequenos, os linfócitos médios e os linfócitos grandes. Então, eles entre si já têm a sua própria variação. E, por exemplo, no mastocitoma, eles devem ter aquele tamanho certinho, bonitinho, todo mundo igual. Quando você já tem uma diferença, um grandão, outro menorzinho, você também já liga o alerta. E os critérios nucleares, que aqui o primeiro é do tamanho nuclear, a diferença a gente consegue aqui em comparação à hemácia, são tamanhos diferentes de núcleo. O tamanho da relação núcleo-citoplasma. A relação núcleo-citoplasma é a quantidade de núcleo que tem naquele citoplasma. Por exemplo, o macrófago, ele tem uma baixa relação núcleo-citoplasma. Ele tem um núcleo pequeno e tem um abundante citoplasma. Já o linfócito, ele tem um núcleo grande e um citoplasma escasso. Então, ele tem uma alta relação. Então, você precisa conhecer a célula normal para você dizer se ela está ou com esse aumento de relação do núcleo-citoplasma. A anisocariose é a diferença do tamanho nuclear entre células e do mesmo núcleo quando tem as binucleações ou multinucleações. As multinucleações, que ela ocorre porque tem uma inibição do desenvolvimento nuclear, ou seja, ela vai ter uma replicação nuclear, mas não celular, por isso que vai ter uma abundante presença de núcleos. O aumento da quantidade de figuras mitóticas na punção de linfonodo é normal você encontrar mitoses, mas quando você já vê que tem demais, você já liga o alerta de que não está normal. E as mitoses anormais, como a gente pode ver aqui, normal é a separação bonitinha e anormal, ela fica parecendo um fogo de artifício. Ela vai brotando sem qualquer regra. E o amodamento nuclear, ela segue a mesma dinâmica, porque tem uma inibição desse crescimento de núcleo, então ela pode ser com os núcleos dentro dos núcleos no mesmo citoplasma, ou de células diferentes, que estão juntas, estão ligadas, mas ela não tem a inibição desse crescimento, então ela vai crescendo e vai se amoldando a outra célula. Elas vão se achegando e elas vão tendo esse amoldamento nuclear. Os nucléolos, eles são referências para a atividade da célula. Se ele tem um nucleolo, significa que ela está em atividade. O macronucleolo, ele é um nucleolo gigantesco, você consegue ver ele facilmente, a gente vai ver algumas imagens. Os nucléolos angulares. Os nucléolos, eles têm que ser redondinhos e pequenininhos. Muitas vezes a gente não é para eles serem visualizados. A gente consegue visualizar eles bem nos linfócitos. Os linfócitos, eles são uma excelente referência para qualquer coisa. E os nucléolos angulosos, quando você já vê que ele é para ser redondinho, uma bolinha, quando você já vê que ele já tem uma ponta, ele começa a ficar irregular, sem uniformidade, também é um critério de malignidade. E a nucleólise, que é a variação do tamanho e da forma desses nucléolos. A gente vai ver várias imagens para exemplificar bem, visto nas lâminas normalmente.
Uma coisa que eu não falei é sobre a cromatina. A cromatina, nós temos o núcleo, e o núcleo é composto pela cromatina, que é responsável por toda a atividade nuclear. E nós temos 6 tipos de cromatina. Então, você precisa conhecer as suas células, saber reconhecer essa cromatina e dizer, não, ela está realmente diferente. Nós temos a cromatina fina, a finamente pontilhada, rendilhada, grosseira. Normalmente, as células do TVT, muitas células, elas assumem esse tipo de cromatina, essa forma de cromatina, a cromatina agregada e a cromatina condensada. Aqui, como eu expliquei para vocês sobre a relação núcleo-citoplasma, por exemplo, a letra A ela é igual, é 1 para 1, que seriam os linfócitos. A letra B seria um exemplo, os plasmócitos, eles têm um núcleo que ele é 1 para 2, por exemplo. E a C, que seria o exemplo o macrófago, o núcleo pequeno e o citoplasma abundante. Nessa imagem, nós vemos exemplificando a anisocitose. A anisocitose é o tamanho do citoplasma, o tamanho celular, e a anisocariose, o tamanho do núcleo. A gente pode ver, olha o tamanho desse núcleo, o tamanho desse núcleo, tamanho desse citoplasma para o tamanho desse citoplasma, que é de um tumor maligno histiocítico, que é proveniente dos histiócitos dos macrófagos. E olha, fazendo referência com o tamanho dos neutrófilos e das hemácias. Então, essas células estão muito alteradas de tamanho. Nesse outro, nós podemos ver a presença dos nucléolos. Você tem um núcleo e dentro você tem as bolinhas evidentes, você consegue visualizar elas, 1, 2, nessa outra da mesma forma. 1, 2, 3. A gente consegue vê-las e ver a quantidade do tamanho, e essa já começa a puxar uma pontinha, a ficar angulosa. Nessa outra nós vemos ainda do tamanho nuclear, o tamanho desse núcleo. Olha essa cromatina pontilhada. Aqui o tamanho do núcleo e a multinucleação, a presença dos múltiplos núcleos no citoplasma. A presença desses nucléolos também. Aqui outra imagem mostrando o amodamento nuclear, mas a gente consegue visualizar outras estruturas. Conseguimos ver os nucléolos, conseguimos ver essa variação de tamanho, de forma, do tamanho do citoplasma. Aqui também, da mesma forma, nós temos já o tamanho desse núcleo para o tamanho, por exemplo, desse núcleo. A presença dessa cromatina fina, pontilhada. A gente vê binucleação aqui, junto com o amodamento nuclear. E a presença das mitoses, como eu falei para vocês, ela é semelhante aos fogos de artifício, você sempre vai ver elas estourando, ou elas juntinhas aqui, parecendo um chiclete mascado. E a gente tem que também ter critérios quando vai analisar, é o critério de malignidade, mas a gente tem que ter cuidado. Para você afirmar que aquelas células, elas são malignas, ela é proveniente de uma neoplasia maligna, você tem que ter 3 ou mais critérios. Por exemplo, tem uma formação, um ajuntamento de células que eu tenho só anisocitose. É normal as células terem uma variação pouca no tamanho. Só isso não é necessário para você dizer, não, é maligno. Você tem que ter uma diferença do tamanho nuclear, você tem que ter a presença dos nucléolos angulosos ou não, a presença das mitoses. E a presença da inflamação, ela vai induzir mudanças na morfologia celular, ela vai alterar aquele tipo celular. Então, quando você tem uma inflamação e você tem células alteradas, como nessa imagem aqui, nós temos um processo inflamatório neutrofílico e a gente tem a presença dessas células, que são células mesenquimais, e elas estão evidenciando nucléolos. Só que a abundância de inflamação me impede de soltar um resultado sendo neoplásico,
exatamente porque a neoplasia, porque a inflamação ela vai alterar essas células. No processo de inflamação, no processo de cicatrização, vai ter inflamação e vai ter o colágeno sendo formado. Eles vão se emaranhando e eles vão formando um novo tecido. Então, é normal na fibroplasia, nessa renovação tecidual, ter presenças de células mesenquimais cicatrizando. Então, como que só pela a citologia eu vou afirmar que isso é neoplásico, tendo essa quantidade de inflamação, e só a presença dos nucléolos, mas elas podem ficar muito mais alteradas. Então, é preciso ter cautela. Não dá para você pegar uma amostra que existem células apresentando critérios de malignidade e afirmar com certeza que é uma neoplasia ou não. Então, é necessário recorrer ao recurso que vai te dar toda a estrutura, que é a biópsia, realizar a histopatologia para realmente confirmar. É um processo só inflamatório, fibroplásico, está renovando o tecido, ou é, de fato, uma neoplasia. Alguma pergunta sobre os critérios de malignidade? Alguma dúvida, pessoal? Coloca aqui no chat. Estou falando muito rápido, está dando para entender? Vão dando feedback também. Para mim tá legal, tá bem. Ok. Todo mundo falando que tá tudo certo, Ariel. Ok, Sem então. dúvida. Vou prosseguir. Então, iniciando sobre em si aos outros tipos celulares, entrando mais nos neoplásicos, eles são divididos didaticamente em redondas, epiteliais e mesenquimais. E por causa das suas características que eles se ajuntaram nesses grupos. Então, as células redondas, elas são, como o nome já diz, são redondas e elas são distintas. Você consegue visualizá-las, elas individualizadas. E elas são, vocês vão ver que elas são associadas a células hematopoéticas. Então, o tamanho delas vai se assemelhar ao do sangue periférico. Quando a gente vê aquele esfregaço sanguíneo, vê aquelas células, então elas vão ter um tamanho realmente pequeno comparado às células epiteliais ou às células mesenquimais. Aqui nesse quadro a gente não, peguei dessa página, eu explorei bastante as imagens para mostrar os que a gente vai abordar, que é o plasmocitoma, o melanoma, linfoma, mastocitoma, histiocitoma e o TVT. São esses seis tipos celulares que compõem as células redondas. Então, meio que a gente trabalha na exclusão. E o que é bastante interessante de observar, que vai ajudar bastante na diferenciação, é o citoplasma. A gente vai ver que cada um tem a sua característica, a presença ou não de grânulos, a presença ou não de vacúolos, a coloração desse citoplasma, o tamanho desse citoplasma. Então, um critério muito importante na análise das neoplasias redondas é a observação do citoplasma. No geral, os aspectos citológicos das células redondas, elas vão esfoliar bastante, elas são células que realmente, quando você faz a punção, elas vão ser retiradas, elas vão para a sua lâmina e você vai conseguir visualizá-las. Elas têm o citoplasma dela é bem definido. O formato dela não vai mudar muito. Ele é arredondado, oval. Como eu já falei, são bastante celulares. E elas são menores em comparação às células epiteliais. E a diferença do núcleo vai ser os denteados, que são em formato de rim ou de feijão, que vai ser o caso dos histiocitomas. Vamos iniciar com o plasmocitoma. Ele vai se assemelhar ao plasmócito normal. Ele vai ter um citoplasma mais azulado, moderado e distinto. E o que vai diferenciar bastante é a presença desse halo esbranquiçado perinuclear, que é o complexo de Golgi, que ele vai estar bem proeminente para a produção dos anticorpos, que os plasmócitos eles fazem essa produção. Mas no caso do plasmocitoma é um processo neoplásico, então ele não está produzindo. O núcleo ele vai ser arredondado, você vai ver bastante binucleações, e esse núcleo ele vai estar periférico. A gente pode ver aqui nessa imagem de um plasmocitoma, a gente vê as células, aqui o halo branco, evidente. Esse citoplasma azulado é o que vai diferenciar de uma outra neoplasia que é bem semelhante,
Você tem que prestar bastante atenção no citoplasma. E aqui ele está formando como se fosse uma célula de Mott, que é o plasmócito, com abundância de anticorpos pronto para ser liberado. E o tamanho deles, em comparação, a gente consegue ver que são semelhantes. Aqui um macrófago e uma hemácia para fazer essa comparação de tamanho. E aqui a gente já consegue ver também algum critério de malignidade, que é o tamanho desse citoplasma para esse outro citoplasma, o tamanho do núcleo, as cromatinas estão diferentes. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo ganhar experiência, a gente vai identificando mais facilmente os critérios e tornando o nosso diagnóstico mais fidedigno. Aqui, essa imagem bem bonita para mostrar para vocês. Exatamente, o halo claro e o citoplasma azulado, ele é muito chave para você identificar. Aqui a gente consegue ver. E, como eu falei, ele tem a presença das multinucleações e binucleações. Aqui. Que normalmente você não vai encontrar um plasmócito binucleado e nem uma quantidade exorbitante de plasmócitos numa amostra normal. Então, quando você já vê um aumento desses plasmócitos, já vê binucleações, já vê características de malignidade que a gente viu anteriormente, você já vai sugerir um processo neoplásico. Os tumores histiocísticos, eles são separados quanto à sua malignidade ou benignidade. No caso de histiocitoma canino, ele é benigno, e ele é comum em animais jovens. Ele pode se apresentar em uma lesão única, múltiplas lesões, que é a histiocitose, e também a histiocitose visceral. Normalmente, uma terapia de imunomodulação já vai fazer com que esse nódulo ele possa regredir, ou ele pode regredir sozinho, né? Ele é autolimitante. Os macrófagos, que são os histiócitos, eles já são, nós já temos a característica dele que eles são irregulares ou ameboides, eles têm uma maleação, eles vão se maleando ao ambiente que eles estão, então eles se tornam irregulares. O citoplasma dele, diferente do plasmocitoma, ele é um citoplasma claro, distinto, moderado a amplo, e não vai ter a presença do complexo de Golgi, que é o halo esbranquiçado perinuclear. Não vai ter nenhum grânulo ou vacúolos, e o núcleo dele vai ser oval e edentado por causa do formato reniforme, formato de rim ou de feijão. Aqui a gente pode ver, por isso eu falei para vocês, mais ou menos, que ele é semelhante ao plasmocitoma, porque ele tem essa característica, esse núcleo, esse citoplasma mais abundante, o núcleo também, mas vendo a idade do animal, tendo o histórico, a gente consegue ver características, essa forma mais ameboide, não é tão circunscrita, arredondada como o plasmocitoma, a gente consegue chegar na diferenciação. Aqui é bem mais evidente essa questão do citoplasma claro, amplo, que é diferente do azulado basofílico do plasmocitoma. E a gente consegue ver pouca critério de malignidade por se tratar de uma neoplasia benigna. A gente vê que as células, elas, olhando assim, elas estão praticamente do mesmo tamanho. O citoplasma, o núcleo, a característica de cromatina também é igual. E agora o sarcoma histiocístico, ele é uma lesão bizarra, ela tem muito critério de malignidade, muita alteração, então ela é bem característico. Ela tem uma acentuada anisocitose, que é o tamanho celular, a anisocariose, o tamanho do núcleo, e o pleomorfismo, que é a diferença de tamanho do mesmo tipo celular. Uma alta relação núcleo-citoplasma, que não é característico dos histiócitos. Ele tem uma baixa relação núcleo pequeno, citoplasma grande. Então, ele vai ter um núcleo grande com citoplasma moderado ou um citoplasma bem amplo. Vai ter células gigantes multinucleadas, muita multinucleação. Nucléolos angulosos e evidentes, aqui eu repeti a mesma informação. Ele tem uma característica que é a eritrofagocitose, então ele vai estar fagocitando as hemácias que estiverem naquele meio, e ele pode ter a presença dos vacúolos intracitoplasmáticos. A gente pode ver nessa imagem, olha o tamanho, na B, dessa célula, desse núcleo, para o tamanho bizarro, são bizarrices que a gente chama, são coisas bizarras que acontecem nessa neoplasia. A gente vê a vacuolização, presença de vacúolos,
Olha a mitose aqui embaixo. E olha o tamanho desses núcleos para o tamanho desse núcleo. Então, são bizarrices que são inconfundíveis. Você vai ver uma coisa e dizer, nossa, é maligno pra caramba. Você consegue, isso aqui você já de cara define, é muito maligno. O TVT, o mais conhecido de todos nós, são os animais que têm histórico de ir para a rua, de não serem castrados. E muitas vezes esses animais podem ter lesões no focinho, no olho, por causa que eles têm o hábito, né, de cheirar as partes íntimas uns dos outros. Então, acaba porque o TVT, ele é passado. Então, somente passar, ele consegue implantado, isso, a palavra é implantado. Ele é uma neoplasia de implantação. Então, se ele pega de uma superfície para outra, automaticamente ele vai ser implantado. Vai ser uma alta celularidade, também são células arredondadas e ele tem os vacúolos claros intacitoplasmáticos, que a gente vai ver que é a característica dele principal, é a presença desses vacúolos. O núcleo dele vai ser central, a paracentral, vai ter muitas figuras de mitose e ele vai ter muita anisocitose, anisocariose e pleomorfismo. Ele é uma neoplasia agressiva, mas muito responsiva à quimioterapia. Aqui nessas imagens a gente pode ver as características desses vacúolos, as células bem redondinhas, bem bonitinhas, no formato certinho. Aqui a gente não consegue ver muito essa anisocitose, essa anisocariose e a presença das figuras mitóticas. Mas nessa imagem a gente já consegue aqui, ó, ver uma figura mitótica, já ver esse tamanho, o tamanho desse núcleo para o tamanho desse núcleo, o tamanho do citoplasma é diferente. Então, ela é uma célula que essa neoplasia ela é bem didática, que ela consegue mostrar para a gente diversos critérios de malignidade. O mastocitoma, como todo mundo já estava perguntando, né? Ele tem uma moderada celularidade, o citoplasma dele, ele é distinto, como todas, a característica dessa lesão. Vai ter a presença dos grânulos, então, como eu falei para vocês, a gente está vendo as diferenças do citoplasma dessas células. No TVT vai ter os vacúolos intracitoplasmáticos, no mastocitoma nós vamos ter os grânulos, no citoplasma do plasmocitoma vai ter o halo esbranquiçado. Ele vai ter um núcleo paracentral, a gente chama de aspecto de ovo frito, você vai ver aquela célula redondinha, com o núcleo bem paracentral, bem delimitado, como se realmente fosse um ovo frito. A lesão ela vai estar acompanhada ou não de eosinófilos, porque a degranulação dos mastócitos vai chamar os eosinófilos, e esses eosinófilos, quando degranulam, ocasiona a colagenólise. A gente vai ver uma imagem do que seria a colagenólise, que ela pode estar presente ou não, e ela vai ter uma moderada anisocitose e anisocariose. A gente vê nessa foto aqui, muitas vezes a quantidade de grânulos vai impedir que a gente observe o núcleo, vai impedir que a gente observe a presença dos nucléolos, impedir que a gente veja a anisocariose, que é a diferença do tamanho do núcleo. Mas aqui, como a gente tem uma moderada quantidade de grânulos, nós conseguimos observar esse núcleo aqui com a presença moderada desses grânulos púrpura, esse mais pequeno com menos grânulos ainda. Já nesse daqui, olha a quantidade de grânulo. Normalmente eles vêm assim muito granulares, acentuado, e você vê que ele não tem uma diferença gritante do tamanho desses mastócitos, por isso que é moderada, eles têm uma diferença pequena, o tamanho da célula pequenininha, essa aqui um pouco maior, não é gritante como o sarcoma histiocítico, que você vê aquelas bizarrices. Ela é uma neoplasia que ela é facilmente reconhecível, o mastocitoma. E aqui a colagenólise, que é a degranulação dos eosinófilos, vai com que o colágeno, que faz parte do estroma, está sustentando aquele tecido, ele seja lisado e ele forma como se fosse umas serpentes rosáceas que ficam na lâmina. E aqui ao lado a gente consegue, ao redor, né, a gente já consegue ver que tem bastante mastócito junto com essa colagenólise. Aqui embaixo também, bastante mastócitos. É uma característica, mas a ausência da colagenólise não diz nada, não diz que não é um mastocitoma. Os mastócitos, eles não são comuns de você ver, apesar de ser considerado uma célula da inflamação, de estar presente principalmente na pele, não é comum, sem ser um processo neoplásico, você encontrar os mastócitos numa citologia. Na histopato, você já consegue ver um ou outro, mas na citologia não é comum. Se você pegou uma amostra que já tem uma quantidade de mastócitos,
você já pode sugerir sim a presença de um mastocitoma. O mastocitoma, ele não para na citologia. Ele precisa ser realizada a histopatologia, ser feita a graduação dessa neoplasia para se encaminhar para o tratamento adequado. E o linfoma, como eu falei para vocês, o meu R1, né, já saiu da residência, ele costumava dizer que o linfoma, ele era um caminhão cheio de japonês, ou seja, todo mundo com a mesma cara, uma população homogênea, todo mundo igual. Ele era japonês, então ele mesmo, ele brincava com isso, então tudo bem. E o linfoma, como eu falei, ele já tem a sua própria diferenciação entre pequenas, intermediárias e grandes. Então, com linfoma não é diferente. Você vai ter linfoma de células pequenas, linfoma de células intermediárias e linfoma de células grandes. Ele vai ter o citoplasma distinto e bem escasso, essa é a característica normal dele. Ele não vai fazer bizarrice, ele não vai ter um super citoplasma, um super núcleo. Ele vai se parecer muito com o linfócito normal, mas a grande diferença é essa população homogênea. Você fez uma punção de um linfonodo, não tem aquela população heterogênea composta pelos macrófagos, pelos plasmócitos, você só vai ver linfócito e daquele mesmo tamanho, ou pequeno, intermediário ou grande. As mitoses, elas vão ser frequentes e eles vão ter os corpúsculos linfoglandulares, que é a lise dos linfócitos muito jovens e a gente vai vendo mais na frente, eles formam bolinhas que ficam por toda a extensão da lâmina. Aqui é um aspirado de uma lesão cutânea, de um linfoma, ou seja, na pele, exceto os cavalos que eles fazem folículos linfóides na pele, mas para você diferenciar, por exemplo, você fez uma punção no cavalo e veio linfócitos, mas você tem que saber que ele faz folículos linfóides também na pele. Para você diferenciar, você vai fazer histopato, porque o folículo linfóide ele tem uma organização, ele tem um centro germinativo, diferente do linfoma, que ele não vai ter um centro germinativo, vai ser todo mundo homogêneo com aquela cara. Então, você fez uma punção de pele e veio essa quantidade de linfócitos, tudo homogêneo, todo mundo igual, é linfoma. Você já pode dizer que é um linfoma, porque não é normal ter na pele esse tipo de inflamação. E aqui a gente pode ver essas bolinhas aqui que eu falei para vocês. Parece uma sujeirinha, que não é nada, mas eles são os corpúsculos linfoglandulares, que é proveniente desses linfócitos jovens, que eles se rompem facilmente na hora de fazer o esfregaço. Então, por isso a importância de uma boa coleta. Se você não coletar, fazer o esfregaço de boa, na calma, com prática, você vai estourar muito facilmente essas células e não dá para avaliar a célula estourada. As células estouradas, elas podem variar muito e te dizer coisas que não são reais. Então, para você definir, você precisa de boas amostras para fechar o diagnóstico. Aqui, uma morfologia que é chamada hand mirror, que é o espelho de mão, que o linfócito ele faz essa arte na sua extremidade como se fosse realmente um espelho de mão, que é característica de linfoma também. Você vê que as células, elas são homogêneas, elas têm a mesma cara. Você não vê um plasmócito aqui, você não vê um macrófago acolá. Então, é uma homogeneidade. São vários asiáticos num caminhão, todo mundo junto. E, por último, o melanoma. O melanoma, ele caiu nas redondas, por ser mais fácil de encaixar ele nessa classificação, por ele se apresentar como células individualizadas. Mas eles têm uma categoria própria, que é os tumores melanocíticos, que eles têm uma origem neuroendócrina. Por isso que acontece de ter a melanose do cérebro, que a gente vê, que fica aquela área escura, que ele faz um crescimento errático, por causa dessa origem neuroendócrina dele. E a gente chama ele de camaleão, mas diferente do camaleão, ele é um camaleão do mal, que é o caso do melanoma. Principalmente os orais, eles são muito, muito mais agressivos, muito mais metastáticos do que os de pele. Então, é necessário um cuidado para a identificação. Muitas vezes é muito difícil identificar o melanoma, porque ele se apresenta da forma que ele quer.
ele é muito, 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 muito maleável, muito pleomórfico. Até mesmo na histopatologia, se ele não estiver bem diferenciado, ou seja, bem diferenciado significa que ele está semelhante à sua célula de origem. Ele se assemelha, ele está igual. Quando ele está pouco diferenciado ou indiferenciado, é muito difícil você fechar até mesmo na histopatologia, sendo necessário a imunohistoquímica nesses casos. Então, ele vai ter um formato arredondado a poligonal, ele pode ser fusiforme ou até mesmo estrelado. Ele tem a característica de olho de peixe, que a gente chama que ele fica um nucleolo grande, bem, na próxima imagem a gente vai ver um nucleolo bem grande no núcleo, como se ele estivesse realmente olhando para você. E pode ter múltiplos angulosos, vai ter uma cromatina grosseira, e quando ele é bem diferenciado, ou seja, ele se assemelha aos melanócitos, ele vai ter diversos grânulos enegrecidos. Muitas vezes, quando tem muito grânulo, você não consegue diferenciar o melanocitoma de melanoma, porque você não consegue ver as características nucleares, você não consegue ver os critérios de malignidade. Então, você solta como um tumor de célula melanocítica, sendo necessária a histopatologia para que você consiga fechar o caso fidedignamente. Aqui, a gente pode ver que ele é bem feio, realmente. A gente vê aqui a presença do pigmento enegrecido no citoplasma. Então, esse daqui ele está bem diferenciado. A gente consegue ver o tamanho desse núcleo. Olha o tamanho desse nucleolo. Então, ele é um olho de peixe. Ele realmente está olhando para você. Nesse outro, a gente consegue ver a quantidade de nucleolos. Então, esse realmente é o melanoma. A gente pode fechar, por exemplo, se ele fosse amelanocítico, que ele não tem a presença dos grânulos. Então, muitas vezes você não consegue fechar, manda para histopato, você conseguiu fazer a sua parte. É uma neoplasia maligna, já vai ser encaminhado para retirada e tá tudo ok. Muitas vezes a gente quer espremer muito o diagnóstico, mas a gente tem que entender a limitação e fazer o que está ali. Não adianta comer bola. Não deu? Não deu. Ou se quiser fazer repetição, viu que é maligno, já pede histopato, não pede outra repetição de amostra ou outra coisa. Porque isso atrasa o tratamento do animal, vai ser um mau prognóstico, principalmente se for um melanoma de mucosa oral. Como eu falei, ele tem um pior prognóstico. E aqui eu coloquei essas imagens para vocês fazerem a identificação. Juntos aqui, a imagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, de acordo com o que a gente viu, para ver se fixou um pouco ou não, ainda está meio estranho. Débora vamos vendo aqui. Pessoal, dá opinião aí, imagem 1, o que vocês acham? Isso, imagem 1. Isso, muito bem, plasmocitoma. Isso, certo. A imagem 2. Melanoma, muito bem, certo. A 3. Linfoma, correto. 4. A 4, gente, aquela, né? Masto, isso, certo, mastocitoma. A 5. Istiocitoma, certo, correto. E a última, por exclusão, TVT, certinho. Temos perguntas? Temos aqui, eu vendo. Deixa eu voltar aqui, só um pouquinho, que tem uma mais para cima. A Denise Cardoso está perguntando qual a sua opinião sobre a palavra inconclusiva nos laudos, sendo que a citopatologia humana não utiliza. Certo. Por exemplo, quando tem muita contaminação sanguínea ou não tem nenhum tipo de célula, a gente realmente solta como inconclusiva e diz o porquê que ela foi inconclusiva. A sua amostra foi inconclusiva por alta contaminação sanguínea ou porque as células foram lisadas, todas foram esmagadas, ou tem muita, ou não veio nada. Então, a gente sugere, nesses casos, uma nova recoleta. Então, por isso é necessário muita prática para que essas coisas não possam acontecer, porque cada caso você vai utilizar um tipo de agulha, um tipo de técnica a ser realizada. Realmente,
nesses casos a gente usa bastante na UEL, principalmente nesse caso, não veio células, as células estão lisadas, tem muita contaminação, e aí pede uma nova recoleta para ser isso, para realmente ver se é aquilo mesmo ou não. Por exemplo, tem muita inflamação. A inflamação ela pode fazer com que a gente não veja um processo inflamatório. Então, existem casos e casos. Então, tem que realmente ter o contato com o teu clínico, ter o contato com o que está acontecendo com o animal para entender e ir estudando caso a caso. A Júlia Machado está perguntando: o linfoma de células T realmente é diferenciado quando esse formato cometa espelho de mão? E qual o impacto em ser de células T ou B? Certo. Então, não. Não, o formato de hand mirror, ele ocorre realmente, mas ele não te diz que ele é células T. Para diferenciar realmente, é necessário fazer a imunistoquímica, né? A imunofenotipagem, para saber de qual linfócitos de qual linfócito é. O impacto de ser células T ou B é principalmente a questão do tratamento, porque a gente chama linfócito B, ele é o linfoma indolente. Ele é menos responsivo à quimioterapia, por exemplo, diferente das células T. Mas eles, hoje em dia, não se fecha, não está só nas células T ou B. Existem muitos outros critérios, outros exames que eles te dão uma abordagem maior para tu seguir o tratamento. É principalmente tratamento dele em si mesmo, tratamento e da agressividade da lesão. Mais alguma pergunta, gente? Pode prosseguir? Acho que pode continuar, Ariel. Então, certinho. Então, vou prosseguir. Então, vamos para as células epiteliais. Elas têm origem em tecido glandular ou parenquimatoso e superfície de revestimento. Por exemplo, glândula salivar, rim, fígado. E elas são diferenciadas malignas e benignas, que elas são utilizadas o sufixo. O sufixo de maligna é carcinoma e o sufixo de benignas são omas. Então, adeno significa que vem de glândula, que ela é de tecido glandular. Então, um adenocarcinoma pulmonar, carcinoma de célula transicional, que é o carcinoma de bexiga, e a oma, um adenoma perianal, que é do tumor hepatoide, ou adenoma sebáceo, que é das glândulas sebáceas. Então, os sufixos, eles são, com exceção do linfoma, né, que ele é uma neoplasia maligna, mas o sufixo dele é oma. Essas células, elas vão sempre se esfoliar em grupos compactos, com exceção das células descamativas, que é da pele, que ela tem a membrana basal e as outras elas vão esfoliar soltas. Então, você vai conseguir ver essas células soltas. E as células de mucosa, como da mucosa vaginal, da mucosa oral, então essas células elas vão estar soltas. Elas são aderidas pelos desmossomos, que ela é uma característica, por exemplo, vai te indicar lesões autoimunes, como o pênfego, o próprio lúpus. E as células elas vão ser grandes, redondas a poligonais. A gente vai ver mais na frente um aspecto delas. Elas vão ter as bordas citoplasmáticas bem definidas e intactas. Então, como as redondas, diferente, você vai conseguir ver bem delimitado esse citoplasma. E você vai conseguir diferenciar de uma para outra. Você vai conseguir ver ele bem distinto, bem bonito. E os núcleos também vão ser arredondados a ovais. Como a gente falou, elas vão esfoliar em grupos. Possivelmente isso é uma amostra, por exemplo, de mama. Ela esfolia bastante, então você vai ver esses grandes grupões que tem até uma sobreposição. Então, onde você vai fazer análise das células? Você vai fazer na periferia, que está mais fina, não está espesso, porque aqui você não vai conseguir falar nada. Você tem tanta sobreposição, você não consegue ver núcleo, você não consegue ver citoplasma, você não consegue ver nada. Então, você aproveita a periferia e você vai olhar essas células que elas vão, com certeza, definir o teu diagnóstico. Aqui um exemplo de uma hiperplasia prostática benigna e tem essa limitação da citologia, não é limitação, né? De você não conseguir diferenciar uma hiperplasia de um adenoma, por exemplo. Nesse caso, é uma hiperplasia benigna prostática.
Mas na citologia a gente não consegue definir. Então, você vai soltar o diagnóstico como hiperplasia barra adenoma prostático, sendo necessário a histopatologia para você definir. Não é um adenoma, não é uma hiperplasia. Então, a gente consegue ver que são todas uniformes, todas bonitas, sem critérios de malignidade. Como eu falei para vocês, a gente consegue ver uma diferença no tamanho, esse núcleo aqui, mas talvez seja pelo esfregaço. Você fez o esfregaço, então ele vai te dar uma diferença. Mas, no geral, as células estão todas bonitas. Você não vê mitose, você não vê bizarrice, que é o aumento do tamanho do núcleo, o aumento do tamanho do citoplasma. Você não vê critérios de malignidade. Já nesse caso aqui, a gente já consegue visualizar critérios de malignidade e essa imagem para exemplificar os desmossomos, que fazem a ligação das células, que vão fazer com que elas sejam unidas, que elas fiquem juntas. Você consegue delimitar o citoplasma aqui, ó, esse citoplasma. Você vê o núcleo, o tamanho desse núcleo para esse núcleo, os nucleolos aqui evidentes. Então, juntando, você vai vendo um benigno, maligno, então você vai vendo, é assim, não consigo visualizar isso. Quando tem muita sobreposição também na lâmina, a gente não consegue espremer e dar um diagnóstico, então é necessário uma recoleta, como abordando a pergunta passada. Então, a gente tem que tratar cada caso como um caso, porque é biologia, então sempre vão ter intercorrências, sempre vão ter diferenças de raças, da própria neoplasia, então realmente se vira nos 30 todo dia e indo tampando essas pequenas barreiras, essas pequenas intercorrências do dia a dia. Aqui a gente vê também uma neoplasia, possivelmente um adenocarcinoma, é um adenocarcinoma pulmonar. A gente consegue ver binucleação, consegue ver anisocariose, anisocitose, e elas estão juntas, que é a característica epitelial, e olha o tamanho delas em comparação às células hematopoiéticas, o tamanho dos neutrófilos em comparação às células, dá 3 neutrófilos mais ou menos, então são células grandes, que você consegue diferenciar bem. Certinho? Até aqui, epitelial. Pessoal, alguma dúvida sobre epitelial? Ariel, sem perguntas por enquanto. Chegou alguma? Certo, então ok, vou continuar. Então, vamos para o nosso último tipo celular, que são as células mesenquimais. Elas têm origem nos elementos do tecido conjuntivo, os fibroblastos, os osteoblastos, os adipócitos, miócitos e as de revestimento muscular, que é o caso do hemangiosarcoma, e eles têm um sufixo próprio. As malignas são os sarcomas e as benignas também o sufixo -oma. Hemangiosarcoma, osteosarcoma, hemangioma, osteoma e lipoma. E elas têm as suas características gerais. Elas esfoliam pouco, diferentemente dos osteosarcoma, condrosarcoma, que eles vão esfoliar bastante até. E eles vão ter a presença de bastante matriz extracelular, que elas são embebidas, então tá as células, e eles têm uma matriz fora, que quando você faz a citologia, ela vem junto te indicando, é célula mesenquimal. Nem sempre vai ocorrer, mas às vezes a abundância dela ela vai te indicar que tipo celular vai ser. Mas isso aí é para outra palestra, outras coisas. Como vocês viram, são muitas informações, é muita coisa. Então, não tinha como eu esmiuçar demais, porque ia ser muita coisa e não ia acabar não absorvendo muita coisa. Então, eu fiz realmente focado no aspecto dos critérios mesmo citológicos. Então, as células elas vão ser ovais, estreladas ou fusiformes, e as bordas delas, diferente de todas as outras, elas vão ser indistintas. Você não vai conseguir delimitar muitas vezes. Às vezes você ainda consegue um pouco, principalmente nas benignas, mas nas malignas muitas vezes você não tem essa distinção bem caracterizada. Como eu falei, elas são de celularidade pobre, com exceção das neoplasias de origem ósseas, e os condrosarcomas também esfoliam bastante. E elas são menores comparadas às epiteliais, mas entre as redondas são sempre as menores. Redondas menores, as epiteliais são as maiores e as mesenquimais são as intermediárias. Então, você ter o conhecimento do tamanho
isso ajuda bastante. Essa questão da característica do citoplasma também. Esqueci de falar, né? Das epiteliais, a característica do citoplasma é que ele é bem basofílico, que vai ser diferente das redondas e das mesenquimais. Aqui, como eu falei para vocês, essa é a matriz extracelular, esse material róseo, amorfo, que vai estar embebida nas células mesenquimais. E a gente vê as células aqui, ó, fusiformes, essa aqui mais oval. Então, elas têm essa característica. E você não consegue ter uma delimitação de citoplasma. A gente está vendo o rosa, não é citoplasma, é a matriz. Você vê a célula, o núcleo, mas ela não tem citoplasma. A gente pode chamar até ela de núcleo nu. Mas, na verdade, ela tem um citoplasma, só que ele é muito, muito pouco distinto. Ou seja, ele não é evidente, ele não é delimitado. A silhueta dele a gente não consegue definir. Nesse caso aqui, são de células benignas. Quando a gente vê a cromatina homogênea, o tamanho delas bem semelhantes, todo mundo agrupadinho, todo mundo certinho, bonitinho, sem mitose, sem anisocitose, sem anisocariose. Então, isso aqui provavelmente é uma lesão benigna. Aí a gente pode soltar o diagnóstico como neoplasia mesenquimal benigna. É necessário o histopatológico para que a gente possa realmente fechar. Uma outra coisa, né? Nas epiteliais, por exemplo, o hiperplasia adenoma sebáceo tem a característica sebácea que você consegue diferenciar. Já na mesenquimal, tem a exceção, poucas exceções você consegue fechar. É isso. Você vai dar o diagnóstico. Normalmente você solta neoplasia mesenquimal maligna, neoplasia mesenquimal benigna. Diferente da epitelial que você pode soltar hiperplasia adenoma sebáceo, hiperplasia da glândula perianal. Então, as mesenquimais são as mais difíceis de você soltar. Principalmente, ressaltando novamente a presença das inflamações. Aqui você não vê inflamação, então é um processo neoplásico, mas é benigno. Tem um processo inflamatório acentuado e as células estão desse jeito aqui, totalmente alteradas. Então, você não tem como soltar que é uma neoplasia. Você não pode fazer isso, porque pode ser que seja só um processo de cicatrização, uma fibroplasia. Mas nesse caso, a gente consegue ver muito bem a anisocariose, a anisocitose. Aqui a gente ainda consegue delimitar o citoplasma fusiforme aqui, escasso. E aqui, ó, os nucléolos bem evidentes, a cromatina bem rendilhada, que você consegue ver nesses espaços branquinhos aqui. E elas estão, apesar delas estão juntas, mas elas não são grupos coesos, elas só estão amontoadas, diferente das epiteliais que são grupos coesos, que elas têm os desmossomos, as células mesenquimais não. Ela tem a matriz e quando ela faz a citologia, elas são soltas. Nesse caso, tem um aglomerado de células, elas só estão amontoadas. Aqui, nesse outro exemplo também, é uma neoplasia maligna. A gente não consegue ver distinção do citoplasma, a gente consegue ver essas células bem arredondadas, o que é diferente. Normalmente as células mesenquimais, elas são mais afiladas, mais fusiformes, e essas aqui tá semelhante a uma célula epitelial, com exceção que ela não tem o citoplasma. Nós conseguimos ver os nucléolos evidentes, nós conseguimos ver a anisocariose. Então, não tem inflamação. Então, nesse caso, você pode dizer é uma neoplasia mesenquimal maligna. Mas você precisa do histopatológico para fazer a graduação desse sarcoma. Você pode soltar sarcoma. E aí, na histopatologia, você tem que fazer a graduação também, como no mastocitoma, que vai ser a conduta terapêutica e o prognóstico desse animal. Então, a graduação é de suma importância nesses quadros. E aqui, como eu vi a exceção, né, o lipoma, ele está dentro das células mesenquimais e a gente consegue fechar ele bem bonitinho, que ele vai ser... Mas a exceção do lipoma você pode fazer punção do subcutâneo, você pode ter o lipoma e você pode ter o lipoma infiltrativo. Só que dentro desses três, a citologia ela não te oferece distinção. Você não consegue dizer que é um lipoma, que é uma punção de subcutâneo, que é um lipoma infiltrativo. Então, é necessário histopatológico também. Mas ele vai sair assim, bonitinho. Coisa mais bela do mundo. Que é, da regra, é a exceção. Certo? Alguma pergunta?
Sim, tem pergunta da Denise Cardoso. E os vacúolos presentes? É naquela outra imagem? Acho que era essa daqui. Eu- Aqui, né? Isso, certo. Isso aqui pode me indicar que ela é proveniente do endotélio, que ela vai indicar que poderia ser um hemangioma, por causa da presença desses vacúolos, mas não é regra. Não é algo a ser assertivo que a gente vai soltar com fidedigno, só para fechar realmente a histopato. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Certo? E existirão os casos em que você vai olhar a sua lâmina, você vai ver aquelas células e você não vai saber o que está acontecendo, que entra naquela questão do que eu falei anteriormente, das células bem diferenciadas, das células pouco diferenciadas e das células totalmente indiferenciadas. As células indiferenciadas você não consegue determinar qual a origem celular dela, se ela é uma célula redonda, se ela é uma célula epitelial ou uma célula mesenquimal. Ela tá tão bizarra, ela tá tão diferente, ela tá com tanto critério de malignidade que tu olha e você só vai soltar o seguinte diagnóstico: neoplasia maligna de origem indeterminada, necessário histopatológico. E aí o histopatológico muitas vezes vai ser uma neoplasia tão diferenciada também que é necessário a imunistoquímica. Então, vão se complementando. A cito de só ter chegado que é uma neoplasia maligna, ela já cumpriu seu papel, tá ótimo. Você já descartou processos infecciosos, você já descartou que aquele é um processo benigno, você já disse, é maligno, tira, vai para o tratamento, vai fazer graduação, vai fazer a tua conduta. Então, e ela é um exame rápido, então você tem essa facilidade de já dar um direcionamento do caso que o clínico precisa e que o animal precisa. Então, vamos usar e abusar da citologia, vamos fazer citologia e conhecer, né? É importante para o clínico também, não só ter esse conhecimento do reconhecimento das células, saber o laudo que tu está recebendo, criar confiança no teu patologista, ter o contato com o patologista. Então, a união, né? A técnica da coleta e aqui para gente o reconhecimento dessas células, uma boa coleta, uma boa técnica, faz toda a diferença para a gente auxiliar principalmente, né? Porque nosso serviço é para o animal, é para o bem-estar dele. Então, é de suma importância que tenha essa união, essa amizade, esse contato. E dando uma abordagem de como que a gente faz as lâminas citológicas, a descrição dessas lâminas citológicas quando a gente recebe. A gente faz essas perguntas, sempre devem ser feitas, elas sempre têm que estar presente em qualquer descrição que você vai fazer, como se fosse um checklist. Eu fiz tudo isso, então pronto, acabou. A amostra ela é adequada, ou seja, as células estão lisadas, tem sobreposição, tem muito sangue, não veio nada. A celularidade ela vai ser baixa, moderada ou acentuada. Qual o tipo celular? Agora a gente já aprendeu os tipos celulares. Qual é que está lá? É epitelial? É redonda? Qual redonda? Não dá para saber, ninguém é diferenciado. A gente vai descrevendo, por exemplo, não tem um tipo celular, a gente vai descrevendo como é aquela célula. Por exemplo, elas estão agrupadas, elas vão fazer um arranjo, também arranjo é para mais na frente, para saber os tipos de arranjo que principalmente nas epiteliais, elas vão te dizer o que caminho seguir. O citoplasma, ele é abundante, ele é moderado, ele é escasso. Ele tem os limites, ou seja, você consegue visualizar nas mesenquimais, a gente já sabe que não consegue ver. Nas epiteliais a gente consegue ver bem, nas redondas também. Elas estão agrupadas, epitelial, não estão agrupadas, redonda ou mesenquimal. Qual é a cor desse citoplasma? Ele é claro, ele tem vacúolos, ele tem grânulo, ele é homogêneo, ele é basofílico, como que ele está se apresentando. Então, conhecendo as características que a gente acabou de ver, os tipos celulares, a gente vai conseguir fazer uma boa descrição. E a relação do núcleo está alterada? Não. O núcleo está pequeno, o citoplasma está grande, o núcleo está grande, o citoplasma está pequeno. E o formato dessa célula? Ela é fusiforme, ela é estrelada, arredondada. E o tamanho dela? Ela está muito alterada, muito pequeno. Ela tem a posição do núcleo, ele está excêntrico, ou seja, muito na periferia.
ele está paracentral, como no mastocitoma, ou ele está bem central, por exemplo, nos linfócitos. E a cromatina, ela está fina, está finamente pontilhada, grosseira, como é o caso do TVT. E os núcleos, eles estão evidentes ou não estão evidentes? Tem muitos, tem 1, 2, eles estão angulosos ou não? E a presença de malignidade, ou seja, tem mitose, tem uma acentuada, uma discreta ou moderada, anisocitose, anisocariose. Então, esse é o checklist que a gente utiliza para fazer a descrição, para que a gente consiga chegar no diagnóstico. E para isso a gente precisa conhecer os tipos celulares e quais são os critérios de malignidade que estão presentes naquela amostra. Mas para isso a técnica tem que ter sido realizada ok, principalmente também a coloração. A Melissa falou bem, a importância da coloração é tremenda. Por exemplo, no mastocitoma, ele não cora no Romanovs, que é o panótipo rápido. É necessário outras colorações, como o Ginsa, o Wright, que ele vai dar aquela coloração dos mastócitos. Por exemplo, vai passar batida, você vai olhar aquela célula e vai dizer o quê? E o Ginsa, ele dá uma melhor visualização, nitidez da característica nuclear, diferente do panótipo rápido. Ele não vai te dar essas características, então não tem como você avaliar bem. E o panótipo rápido, ele rapidamente vai perdendo a sua afinidade de coloração. Ou seja, você tem que conhecer a tua rotina. Então, eu realmente gosto muito do Ginsa, porque você vai lá, prepara na hora, então você tem certeza que aquela coloração vai sair boa. Também a técnica do squash. Você tem que realizar o squash só para espalhar, não é para pressionar, não é para fazer com força, é para fazer tudo ok, que aqui a gente vai chegar a fazer esse checklist e vai te dar um diagnóstico bonitinho para a adequada conduta para com o paciente. Então é isso, gente. Falei bem basicão, existem muitas informações, existe uma correlação clínica que é super importante. O patologista, ele tem que sair dessa abordagem só ele, o microscópio, ele tem que olhar a abordagem clínica, ele tem que ver onde está essa lesão, qual a idade do animal, a raça do animal, que tem muitas particularidades nas raças. Então, ter esse contato maior com o clínico e o clínico com o patologista, que aí vai cada vez sendo melhor, mais fácil se realizarem os diagnósticos e vai ser tudo sucesso. Perguntas, alguma coisa? Se eu souber responder e conseguir responder para vocês, com certeza vai ser ótimo. Alguma dúvida, pessoal? Posta aí E que a aí, gente vai repassando. E se vocês quiserem também, depois dos livros, alguma coisa, meu e-mail está aqui, perguntar alguma coisa, outra coisa também, sempre disponível. Só elogios aqui, Ariel, por enquanto. Obrigada, gente. Como eu falei, eu realmente simplifiquei o máximo, mostrar o básico, porque são muitas informações e ia ficar muita coisa. Espero que vocês tenham absorvido bastante e tudo. Eles vão disponibilizar o vídeo depois, não sei. Se quiserem a palestra também, não tem problema nenhum. Ó, pessoal, o Giovanni acabou de postar aqui o formulário de presença. A palavra-chave de hoje é mais simples, é TVT, então facinho, vou repetir, TVT. Alguém tem mais alguma dúvida para a Ariel já responder para a gente agora? Olha, Ariel, pessoal. TVT. Isso. Com V, de vaca. Tudo bem. Ariel, eu, em nome do Grupo É Nós, queria agradecer muito a sua disponibilidade, ter aceito passar um sábado com a gente, passando informações. Sei que, principalmente num sábado, que seria seu dia de descanso, tá disponível aqui pra gente. Nada, gente, eu que agradeço, de verdade. Foi assim, que a gente puder, né, divulgar conhecimento e ajudar, é muito bom. Eu realmente fico muito feliz, agradeço enormemente o convite e estou aberta a qualquer um que quiser entrar em contato, que eu puder ajudar, sintam-se à vontade, gente. É isso, todo mundo ajudando o outro, que as coisas vão indo, vão dando certo. E é isso. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz, muito mesmo, viu, gente?
Desde já tá convidada a hora que acabar essa loucura toda, né? Para vir ministrar uma palestra presencial aqui para nós. Vai ser um prazer te receber. Ai, também vai ser um prazer mesmo estar com vocês, debater com vocês, que aí é melhor a interação, né, de perguntas e tudo, dá para fazer outras abordagens, então, realmente, gente, muito obrigada, de verdade. E com certeza eu aceito o convite de estar com vocês outras vezes e compartilhar conhecimento é sempre bom. Que a gente aprende também com vocês, tem novas informações e tudo, então é muito, muito gratificante, muito bom mesmo. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Gente, manda o formulário certinho, tá? Até. Até. Ó, sábado que vem tem mais um módulo.